Verdadeiros adoradores. Quando nós falamos em verdadeiros adoradores, verdadeira adoração, obviamente é porque existe uma adoração que não é verdadeira, existem adoradores que não são verdadeiros adoradores. E quando eu leio especialmente esses 3 versículos que nós lemos aqui do Evangelho de Mateus, levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Eu queria começar, então, falando para vocês em relação à adoração. Satanás, ele é um ente, ele é um ser, ele é uma pessoa. E ele faz uma proposta para o Senhor Jesus que o adore, que lhe dê aquilo que toda criatura só pode e deveria dar a Deus. Se prostrado me adorares. Ele está fazendo uma proposta, ele está propondo uma condição para o Senhor Jesus, uma troca. Na verdade, ele está propondo uma troca. Mas o fato, e que eu gostaria que entendêssemos de primeira mão, é que nós podemos adorar entes, seres, personalidades, pessoas, mas também podemos adorar coisas que não são entes, que não são pessoas, mas que nem por isso deixam de ser potestade. Então, quando Satanás diz, se prostrado me adorares, é um ser, é um ente. Mas existem também muitas formas de adoração que não são dirigidas a um ente, a um ser, a uma personalidade. Todos esses reinos serão teus. Reino significa poder, reino significa domínio, reino significa distinção, reino significa capacidade de mando. E nós podemos ser seduzidos a adorar essas coisas que, mesmo não sendo entes, mesmo não possuindo personalidade, mesmo sendo coisas, são também potestades. E é bom quando a gente viaja, e ainda mais com pastores, que a gente começa a observar e conversar muitas coisas, né? E como é legal quando você chega ali para embarcar, e a moça vem ali na frente, pega o microfone e grita bem alto: não precisam fazer fila, aglomeração, porque cada um vai ser chamado de acordo com o quê? De acordo com a sua distinção. Quem tiver o cartão X, vem aqui para a fila número 1. Quem for cliente VIP, diamante, safira, só lá no alto, fica aqui que você vai entrar primeiro. Agora olha na sua passagem. Se você estiver no grupo 5, não venha para cá agora, fica no seu cantinho, que você vai ser chamado por último. Não vai ter lugar para você colocar suas malas, mas vai dar tudo certo, né? É a famosa distinção. Não é um ente, mas é uma potestade. Não é um ente, mas nos seduz. Nos seduz a distinção. Nos seduz a querermos ser diferentes, a sermos tratados com distinção. Então, nós somos seduzidos a adorar
não apenas entes, mas muitas vezes somos iludidos e não percebemos. Esse é o motivo da palavra de Deus nessa noite. Tem coisas que são potestades, não são entes, não são demônios, não é Satanás, não são seres, mas são potestades que exercem poder e que nos seduzem para serem adorados por nós. E a distinção é uma dessas coisas. E nós ficamos ali, né? Obviamente que eu estava na fileira 5, né, para falar desse jeito. E o pastor Éder entrou na fileira 2, sentou lá na parte espremidinha. Aí veio a moça e falou: senhor Éder, o senhor porventura não gostaria de se assentar ali na frente? Eu? Por quê? Tem certeza que sou eu mesmo? Não, estou bem aqui. Pois bem, se o senhor precisar de alguma coisa, estamos aqui à sua disposição. Aí nós olhamos para ele e falamos: que distinção é essa? O que está acontecendo? Né? E nem ele sabia por que era. Mas todos nós somos ávidos. Todos nós somos seduzidos por essa potestade. Mas não há somente essa potestade que não é um ente, mas é uma potestade. É uma potestade que quer nos arrastar, que quer nos dominar, que quer nos fazer sujeitar a ela, iludindo-nos. Porque através de um cartão, através de uma cadeira mais espaçosa, nós somos seduzidos, iludidos e corremos atrás dessas coisas com verdadeira devoção. E daqui a pouco a gente acredita que é mais importante e melhor do que os outros. É uma potestade. Nos dias de Paulo havia uma potestade que exercia um poder e um domínio muito grande na cultura greco-romana. Não creio que era um ente, mas era uma potestade. Não era um ente, mas era-lhe atribuído poderes divinos. Era sacralizado. Era uma potestade. A deusa Diana, Afrodite, Artemísia, não era necessariamente um ente, mas a sexualidade exacerbada, a sexualidade desenfreada, sem controle, sem limites, tinha em Afrodite essa potestade. Era chamada de deusa, de divindade, mas não creio que era um ente, mas era uma potestade. Esses reinos serão teus. Reino não é um ente, mas é um poder, é uma potestade, é um domínio que dá distinção. E como a gente assiste de cátedra nesses meses de eleição, o quanto o poder é uma potestade. Como as pessoas se curvam diante dessa potestade. Gastam o seu dinheiro, gastam as suas energias, mentem, iludem, para ter as benesses dessa potestade, que é o poder, que é o reino, que é o governo. Passei boa parte da minha vida, graças a Deus por isso, militando como professor, universitário, acadêmico, e hoje, mais do que nunca, eu entendo que a academia também ela é um poder. Ela não é um ente, mas ela é uma potestade. Para ela te dar as suas benesses, o reconhecimento, é preciso se curvar a algumas coisas que um servo de Deus, um cristão, não pode, não tem como se curvar. Tudo isto te darei se prostrado me adorares.
Então Jesus lhe ordenou: retira-te, ente, ser, pessoa, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. O que é adoração? Verdadeira adoração é adorar a Deus, é cultuar a Deus, é conhecer Deus, é viver com Deus, é prestar culto a Deus, render-se diante de Deus em louvor e adoração, expressar honra a Deus, a expressão mais sincera e profunda do nosso relacionamento com o Senhor. Jesus disse que o dinheiro, a riqueza, mamon, para alguns é uma potestade, mas Jesus apresenta como um ente, porque Jesus personifica mamon. Então, o dinheiro não tem a neutralidade que nós imaginamos e que gostaríamos que ele tivesse. Ele é um ente. Jesus o personifica, Jesus lhe dá um nome e o trata como se fosse um ente, como se fosse uma personalidade. Existe uma maneira correta de adorar a Deus? Nós já descobrimos o que é adorar. É cultuar, é render-se, é dobrar-se num relacionamento, como ouvimos aqui hoje de manhã. Mas vamos falar agora um pouquinho sobre essa adoração a Deus, com base no texto que é a nossa divisa, e eu te convido a abrir a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Nós adoramos e podemos adorar, não deveríamos, mas podemos adorar entes e potestades, coisas que não são personalidades, mas que têm poder, que têm domínio e que exige de nós que nos curvemos, como já lhes disse, a distinção, Afrodite, Mamon, a academia, o mercado, a vida profissional e tantas outras coisas que exigem de nós essa dedicação, essa rendição, essa adoração. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher samaritana: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Senhor, onde é que nós devemos adorar? Onde é que nós devemos cultuar? Existe um local sagrado, um espaço sagrado, físico, geográfico, onde nós devemos te adorar? Existe um lugar determinado por Deus? Os nossos pais samaritanos disseram que era aqui no Monte Gerizim. Agora vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém. Aí vem os islâmicos e dizem que é em Meca. Todo islâmico, todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, tem que fazer uma peregrinação a Meca, porque é o lugar de adoração. E Jesus vira para aquela mulher e diz: mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O verdadeiro adorador não está atrelado a um local de adoração.
A nossa natureza religiosa, a nossa cultura religiosa, ela impõe subliminarmente a ideia de que existe um locus, um local sagrado de adoração. E é uma grande ilusão. É uma grande ilusão porque a pessoa vem para cá, para esse espaço físico, e acha que aqui é o lugar de adoração. Aqui é um lugar, mas aqui não é o local, o único local. Aí a pessoa vem para cá, para a igreja, e aqui ela se porta como um santo. Aqui ela fala coisas bonitas, coisas amorosas, levanta a mão para cima, canta ao Senhor, parece que é um verdadeiro adorador, mas ela está atrelada à sua adoração a um lugar. Quando ela sai daqui, na segunda-feira, no local de trabalho, ela já não adora mais, ela fica esperando o domingo para poder adorar. Quer saber se é um verdadeiro adorador? E Jesus está dizendo, mulher, em verdade eu te digo, não é num local, não é neste monte, nem em Jerusalém, onde se deve adorar. Onde então, Senhor? Quer conhecer um verdadeiro adorador, vai no campo de futebol, quando o pessoal está lá jogando bola. Quer conhecer um verdadeiro adorador, vai lá no mercado, vai na fila do banco, ou noutra fila qualquer. Porque o verdadeiro adorador não está atrelado a um local de adoração. Não é um local. Não é Jerusalém, não é Gerizim, não é Meca, não é a Basílica de São Pedro. Jesus disse que esse lugar sagrado de adoração é o nosso coração. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. É o coração, esse local do altar de Deus, da nossa adoração. Esse é o lugar da habitação do Espírito Santo de Deus, o nosso jardim interior, o altar de adoração, o nosso coração. Aí não depende de onde eu estiver. Eu posso cultuar a Deus, eu posso adorar a Deus, eu posso celebrar a Deus na porta da maternidade. Eu posso cultuar a Deus na porta do centro cirúrgico. Eu posso cultuar a Deus, eu posso adorar a Deus no meu coração, na minha vida, no meu caráter, no meu espírito, em qualquer lugar onde eu estiver. Os verdadeiros adoradores, essa verdadeira adoração começa pelo coração, começa pelo caráter, começa pela natureza transformada, pelo coração transformado, pelo coração que conhece Deus, que ama a Deus. Isso independe de lugar. Mas o lugar nos ensina muitas coisas. Quando essa adoração era em Jerusalém, no templo, o sacerdote que era responsável pelo culto, pela adoração, todos os dias de manhã ele tinha que tirar as cinzas do altar. Todos os dias ele tinha que limpar a lâmpada e trocar o azeite. Se agora não é mais em Jerusalém, se agora não é mais no templo, essa adoração,
numa relação espiritual do coração, da alma, do nosso interior com Deus, aí, meus queridos, eu tenho que entender que esse coração, ele precisa ser um coração limpo. Coração limpo, mãos limpas, o altar de adoração, que é o nosso coração, ele precisa ser limpo todos os santos dias. Todo dia. Limpar o coração. A essência do ser. A verdadeira adoração parte do íntimo, do coração reto e temente a Deus. Se a adoração está relacionada a esse coração, a intimidade com Deus, a vida com Deus, um coração cheio de amargura, um coração cheio de descontentamento, um coração cheio de mágoa, não adianta vir ao templo, não adianta cantar louvores, se a fonte está maculada, se o íntimo está conturbado, está perturbado, se o coração não é um coração limpo e temente a Deus. Já sobre isso falava Davi. Um coração contrito e abatido não desprezarás, ó Deus. É nesse jardim interior, queridos. É nesse relacionamento com Deus. É nesse coração limpo, nessas mãos limpas, nesses olhos limpos, que daí vai sair a verdadeira adoração. Pode crer, mulher, não é nesse monte, nem em Jerusalém que adorareis o Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Duas coisas, é o coração e verdade. Eu tive o cuidado de olhar aqui qual que é a palavra grega para verdade. É a palavra aletheia. É uma verdade que tem o prefixo a. E todos nós sabemos que toda palavra grega, quando tem o prefixo a, é negação. Então, o que é letheia e o que é aletheia? Letheia é escondido, é encoberto. Todos os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em verdade, aletheia quer dizer descoberto, descortinado, transparente. Não há nada encoberto, não há nada escondido, não há nada oculto. Aletheia é a ideia de revelar, de descortinar, é a ideia de transparência. Um coração que não é transparente, um coração que está cheio de engano, que está encoberto, que não pode ser revelado, que não pode mostrar o que carrega dentro, não é um coração verdadeiro e muito menos de um verdadeiro adorador. Coisas encobertas, coisas ocultas, que não se pode revelar, que são vergonhosas e que têm a reprovação de Deus e que têm a reprovação da luz. O verdadeiro adorador começa dentro da sua casa, no relacionamento com sua família, na forma como
atendemos telefone, na forma como revelamos um caráter reto, verdadeiro, transparente, que não tem nada para ocultar, que não tem nada do que se envergonhar. Essa é a verdade. Duas coisas estão presentes na verdadeira adoração. É o coração, é o íntimo, é o espírito e uma vida vivida na verdade, vivida na luz de Deus, transparente, que não tem nada que ocultar, que não tem nada a temer. Esse é o verdadeiro adorador. Naqueles dias, a adoração era num lugar. Naqueles dias, a adoração era feita através de coisas, holocaustos, ofertas. Mas hoje, a verdadeira adoração começa nesse altar, começa nesse coração. Coração limpo, contrito, rendido, que adora ao Senhor em verdade. Precisamos rever os nossos valores e essa é a intenção aqui do seminário. Louvor e adoração, verdadeiros adoradores. Lembrando que tem muitos entes e muitas potestades que disputam a adoração que só pode ser dada ao Senhor. O culto que só pode ser oferecido ao Senhor. Apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, na igreja de Antioquia, dizia que servia ao Senhor, leiturgoton, da palavra liturgia. A vida deles era um culto ao Senhor. Eles estavam naquela igreja como servos de Deus e servos daqueles irmãos. Eles eram abençoadores. Eles eram uma bênção. Eles eram verdadeiros adoradores. Curva a sua cabeça. Eu queria muito, muito mesmo que nós refletíssemos nisso. Você é mais adorador quando vem para cá? A sua adoração, ela se restringe aqui, a esse local? Ou a sua vida é uma vida de adorador? Que Deus nos ajude no trabalho, na sala de aula, por onde quer que formos, que a nossa vida seja leiturgoton, serviço a Deus, adoração a Deus, adoradores. Eu sei que não é fácil. Eu sei que é mais fácil a gente procurar os atalhos da adoração dominical, do louvor dominical, nesse espaço físico. Mas não é isso que é um verdadeiro adorador. A verdadeira adoração acontece no nosso quarto. A verdadeira adoração acontece na nossa sala de TV. A verdadeira adoração acontece naquilo que nós olhamos no celular. Na forma como nos apresentamos no nosso trabalho. Essa é a verdadeira adoração. E o verdadeiro adorador, ele precisa ter um coração limpo. E é Deus que limpa o nosso coração. É Deus que purifica as nossas motivações, os nossos desejos. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Eu quero ser um verdadeiro adorador.
Eu quero que você também seja um verdadeiro adorador, que não se proste diante de entes e nem de potestades, mas que, como o Senhor Jesus, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele cultuarás. Pensa na sua vida, vasculhe o seu coração e comece a conversar com Deus. O trabalho também é uma potestade. Meu sogro, depois que se converteu, ele disse: eu era escravo do trabalho. Eu era escravizado. O trabalho é uma potestade. E tem muita gente que é escravo do trabalho. Afrodite é uma potestade. E tem muitos adolescentes hoje, infelizmente, que estão rendidos a essa potestade. Mamon é uma potestade. São muitas. É um panteão de ídolos, entes e potestades que concorrem com o coração daquele que quer ser um verdadeiro adorador. Senhor, a Tua palavra, ela é a verdade. Ela é uma bússola, Senhor. Como ela ilumina os nossos olhos. Como ela tem iluminado os meus olhos, Senhor. E eu quero aqui, juntamente com os meus irmãos, debaixo dessa santa e bendita influência da Tua palavra e do Teu Santo Espírito, juntos, nós queremos nos curvar diante do Senhor. Só o Senhor é digno de receber louvor, adoração e culto. E nós queremos que a nossa vida, todo o nosso ser, seja um culto e uma adoração ao Senhor. Nos ajude, em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém.